Em fevereiro de 2024, o STF fez uma decisão muito interessante que eu queria trazer para vocês. Sobre o tema no direito civil, mais precisamente no direito matrimonial, no Código Civil tinha um artigo, salvo engano, 1641, que falava que pessoas que tenham mais de 70 anos devem adotar o regime de bens obrigatoriamente como aquele de separação total. Ou seja, a partir daquela idade, se você se casar, todas aquelas. A contraição de bens, a aquisição de bens na consciência do casamento, teriam que ser separados, ou seja, não teria aquela comunicação como é o modo padrão que é feito abaixo de 70 anos, que seria o de comunhão parcial, onde que se algum dos cônjuges fizer alguma aquisição, será metade para cada um. Então vamos lá aqui trazer no Código Civil para vocês o artigo que fala, aqui ó, 1641, é obrigatório o regime de separação de bens no casamento, e no inciso 2 aqui, da pessoa maior de 70 anos. Então isso já era algo taxativo, não tinha interpretação para se fazer uma análise reflexiva disso. Só que aí, a partir desse ano, o STF ele veio com um outro entendimento, tá? A partir de um caso que uma mulher teve união estável com alguém mais de 70 anos e queria que essa união estável fosse reconhecida como comunhão parcial ou comunhão de bens, diferente daquele que estava estabelecido no Código Civil. Então, o STF aí, de maneira alegre, ela fez uma interpretação conforme à luz da Constituição, fazendo uma modificação de como se deveria ler aquele artigo. Então, diferentemente do que você acha que aquele artigo não vale mais, não ficou desse jeito. Eu vou te explicar aqui agora. O artigo ele vai continuar valendo, só que o STF decidiu que a separação de bens em casamento de pessoas acima de 70 anos não é obrigatória. Ou seja, não vai ser só daquele jeito. Você vai poder optar a ter outros regimes, por exemplo, comunhão universal, a comunhão parcial, né, que é o padrão, ou até aquela no participação de aquestos, mas isso daí não é vídeo para fazer detalhamento das diferenciações dos regimes de casamento, ok? E o que embasou o STF nessa decisão? Aqui não está escrito, mas um dos votos explicou que desde o Código Civil de 1916 já se falava em uma idade menor. Tá? Salvo engano, 50, 60 anos você já tinha essa separação obrigatória no regime no momento que for contrair casamento. Só que aí, tendo em vista no aspecto fático, observando que a expectativa de vida das pessoas estão aumentando, hoje em dia, pessoas com 70 anos não podem falar que ela é uma pessoa que merece ser analisada sob uma ótica de totalmente dependente, de que não está nas suas faculdades mentais, mas ao contrário disso, ela tem pleno conhecimento e plenas faculdades mentais de fazer negócios jurídicos. Entendeu-se que se restringir atualmente a idade de 70 anos feriria a dignidade daquelas pessoas que estão com 70 anos e hoje estão plenamente capazes de fazer negócios jurídicos. Um dos argumentos também demonstrou que, além da alta expectativa de vida que está tendo atualmente, com 70 anos você pode fazer negócios jurídicos complexos, inclusive daqueles que tem como objeto jurídico a disposição de bens, como doação, instrumento de compra e venda, e construir também abrir uma sociedade, enfim, etc. Vários aspectos dentro do direito que versa sobre patrimônio, mas haveria uma proteção desnecessária sobre a obrigatoriedade de se ter uma separação de bens de um modo total. Então, fazendo esse entendimento do que está acontecendo hoje, eles viram que
essa separação obrigatória estava tendo uma discriminação. Mas ao mesmo tempo que o STF não queria suprimir, fazer uma legislação direta, eles deixaram essa lei valendo-se como: caso não fosse discutido o regime de bens, fosse adotado de separação total. Mas caso aquele que contrair matrimônio quiser algum regime de bens diverso, ele teria plena capacidade. Então, nisso, adotou-se que, se não falar sobre esse assunto, será regime de separação total. Mas se quiser fazer alteração, será possível, é constitucional, está dentro do seu direito da dignidade da pessoa humana, de mostrar que quem tem 70 anos hoje está apto para contrair relações jurídicas do modo que ele desejar. Só que aí vem aquela parte de dar mais publicidade e fazer um ato solene. Do que eu estou falando? Essa alteração de regime de bens, ela deve necessariamente ser feita por escritura pública. Do mesmo jeito que hoje, se você tem menos de 70 anos, casar e quiser fazer a alteração do regime, deve ser feita a escritura pública. Então, fez essa analogia e exigiu-se o mesmo para pessoas acima de 70 anos. Finalizando o caso aqui, mostrou que não seria incentivar a discriminação se mantesse a obrigatoriedade do regime de separação total de bens, mostrando que quem tem 70 anos aí está apto para fazer quaisquer relações jurídicas atualmente. Só que um ponto interessante dessa decisão foi o respeito à segurança jurídica e às modulações. Porque é o seguinte: quem pediu isso no STF não teve o seu direito reconhecido. Porque caso fizesse essa decisão retroagir no tempo, haveria insegurança jurídica, porque reabriria muitos casos já encerrados de pessoas que tinham 70 anos e teve o reconhecimento da união estável, só que aí foi conhecido também a obrigatoriedade da separação de bens. Então só foi a partir do momento do trânsito julgado da decisão que aí poderia ser feito a alteração do regime de bens. Maravilha? É uma decisão muito interessante aqui, mas que não abarcou pessoas antes da decisão, tá? Em razão da segurança jurídica, mas que aí mostra que o direito civil ele não é um conjunto de normas isolado. Tá? A constitucionalização do direito civil é real e mostra que todos os artigos que estão lá de restrições ou de garantias estão lastreados em direitos constitucionais e direitos esses que estão atrelados à garantia da dignidade da pessoa humana. Então, isso fica evidente, mostrando que mostrar uma proibição no Código Civil, ela não é uma proibição pura e simples, mas que ela deve ter uma justificativa, que no caso, pessoas acima de 70 anos, elas devem ser olhadas com uma proteção a mais, porque está chegando naquele momento de que está se alcançando uma fase de terceira idade, mas, ao mesmo tempo, mostra-se que, com a evolução da sociedade, com a evolução do aumento de expectativa de vida, mostra que pessoas de 70 anos têm plenas faculdades mentais, e nisso não há argumentos para que se seja bloqueado 100% a alteração de regime. Porque não faria sentido você deixar pessoas acima de 70 anos fazer todas as relações jurídicas possíveis, exceto escolher seu próprio regime de bens. Maravilha? Por esse vídeo é isso. Qualquer novas decisões que eu acharem interessante para trazer aqui, se inscreva no canal para ficar sempre alerta. Clica aqui em gostei se você achou esse conteúdo relevante e comenta se você tiver alguma dúvida. Tudo bem? Por esse vídeo é isso e até a próxima.